Vamos então começar o 8º capítulo. Rematar os apontamentos que me propunha alinhar e reconhecendo que a paciente chorava, em prostração visivelmente distanciada do exame que me fora permitido desenvolver, Neves perguntou se podíamos trocar entendimento rápido. Como não? André, inquiriu ele, sem ocultar a perplexidade. Que vem a ser isto, meu amigo? Você percebeu? Meu neto moço, é meu neto. Onde estamos? 4 criaturas enoveladas. Mulher entre pai e filho, um rapaz entre 2 irmãs. Ignorava o que vemos. Há dias tento confortar minha pobre Beatriz. Só isso. Não fazia a menor ideia das perturbações que a rodeiam. Ah, meu amigo, como pai, estaria agora mais consolado se a visse agonizando numa casa de loucos. E apontando Marita, esta moça disse a verdade toda? Neves, acentuei, você não desconhece que determinado grupo familiar se define como sendo um engenho constituído de peças diferentes, embora ajustadas entre si para a função que lhe cabe. Cada um daqueles que o integram é parte das realidades que se entrosam no conjunto. Marita foi sincera, expôs o que sabe. Ela é um pedaço da verdade que procuramos. Para descobrir o que você conceitua por verdade toda, é inevitável consultar as pessoas que ela hospeda no mundo íntimo. Isso é uma grande verdade, né? Nós temos parte da verdade, porque nós temos sempre sob o nosso ângulo, o nosso ponto de vista, né? A nossa forma de ver as coisas dentro da estrutura e do conhecimento que nós temos. Então a verdade ela é sempre parcial para cada um daqueles que a vivenciam. Então é o que o André está colocando. Essa é a verdade dela, é como ela está vendo. Para que se conheça a verdade toda, precisaríamos analisar cada um desses personagens dentro da sua própria verdade, da sua realidade, né? E o que é importante, o André está fazendo uma análise não para julgamento, mas para ajuda, para tentar ajudar da melhor forma possível. E nós estamos vendo aqui o Neves, né, não como o espírito de que há 40 anos vem ali ajudando, ele está ali mais como o pai, o sogro, o avô, então ele está ali aflorando nele o homem velho que existe nele. Né? Então nós estamos vendo aqui a dificuldade que o Neves está tendo para lidar com a situação que ele lidava com ajudando os outros quando o problema é com ele mesmo. Né? Está sendo uma prova para ele. O amigo debuxou o leve sorriso de quem reúne compreensão e conformidade. Arrojando-se, porém, ao desconforto com que supunha reverenciar a justiça, lastimou-se áspero. Imagine você, Gilberto, um menino. Se o pai auxiliasse, mas Nemésio é um caso de manicômio, não tem jeito. Olha ele julgando aqui. Olhou compadecido para a moça em pranto e salientou. Veja esta menina, correta, fiel, submeteu-se confiante. Que culpa no vaso de porcelana violentamente destampado por um animal? E esse animal é um garoto que eu amo tanto. Ela poderia ser a esposa que idealiza, mãe digna, dona de casa para um homem de bem. No entanto, lá se vai Gilberto, embeiçado por uma pinóia. Marina e Marita. Incrível hajam crescido sob o mesmo teto, são irmãs adotivas, como acontece a serpente e a pomba. Diante da pausa curta, não me fiz tardios nas ponderações. Olha aqui o que ele vai colocar. Investi-me indebitamente na posição de conselheiro fortuito. Então ele está aqui. Ele indebitamente, ele não deveria ter feito isso. Ele se pôs ali na posição de conselheiro. Não é a posição que eles estão. Eles estão ali para ajudar. Eles estão ali para poderem ver o que é melhor para o aprendizado. Estão todos juntos naquela situação por um motivo, não existe acaso.
para passarem por uma situação, para aprenderem e melhorarem juntos. Eles não têm o direito de julgar, né? O Neves não pode ali olhar como avô, como pai, como sogro. Ele tem que entrar ali e olhar como espírito que veio ali para ajudar, para trabalhar. Senão o André vai até adverti-lo, ele pode ser retirado dali, porque ele vai passar a atrapalhar. Então vamos ver aqui as palavras que indebitamente o André também coloca, porque ele não poderia se colocar aqui naquela posição de entrar dentro da situação. O trabalho deles é olhar de fora e ver dentro do que o plano superior quer que eles façam para ajudar. Investi-me indebitamente na posição de conselheiro fortuito e roguei ao companheiro a serenar-se. Achávamos-nos ali para emendar, proteger, realizar o melhor. Certo, o bem suscetível de ser plantado naquele grupo redundaria em socorro a Beatriz. Colocássemos nela o pensamento. A irritação lhe avinagraria o ânimo, a ele, Neves, de sentimento azedado, lançaria sobre a filha ingredientes fluídicos de índole negativa, arruinando-lhe as forças. Paciência e atividade fraterna servir-nos-iam de apoio. Quer dizer, se ele não se controlasse, o Neves passaria para a filha, a Beatriz, né, sentimentos fluídicos negativos. Né? Então ele não passaria mais a estar ali ajudando, ele vai começar a atrapalhar. Né? Ele vai deixar de ser um trabalhador para começar a ser um obsessor. Atrapalhar ali com os sentimentos, com os julgamentos, com aquele vinagre todo que ele estava montando dentro dele. Né? Além do mais, continua André Luiz, não conseguiríamos precisar até quando perdurariam os sofrimentos físicos da esposa de Nemésio. É justo prever, calcular. Entretanto, poderiam ocorrer determinações superiores, recomendando-lhe fosse prolongado o prazo de estrada na terra. Nada impossível viesse a continuar adstrita ao corpo carnal, relativamente melhorada, por meses, anos talvez, conquanto os prognósticos enunciassem a desencarnação para breve. Então o André está chamando ali, olha, o plano superior pode chegar para nós e dizermos, olha, vamos energizá-la, ela vai ficar mais alguns anos aqui na Terra para poder ajudar, para poder aprender, para poder fazer o que ela tem para fazer. Eles não sabem, eles estão ali para trabalhar para os superiores, eles não sabem quais são os desígnios, então eles não podem julgar, eles não podem apontar, eles não podem fazer nada a não ser analisar, proteger e obedecer aquilo que o plano superior vai colocar para eles. De repente, a estada ali da Beatriz pode se prolongar, eles não sabem o que vai acontecer. Mas e se acontecesse o inverso? Exasperação ou desânimo de nosso lado marcaria o término nas possibilidades de cooperação. Quer dizer, se eles se envolverem, né, se eles envolverem os sentimentos deles, se eles passassem a emanar fluidos negativos, eles terão que ser afastados, eles não podem continuar ali. Os supervisores que nos dirigiam, não obstante compassivos e prestimosos, remover-nos-iam da cabeceira da doente sem a menor dificuldade. Contavam com recursos para localizar-nos em tarefas, até mesmo mais suaves e mais reconfortantes, em outra parte, como quem nos agaloava em serviço. Agiriam assim em proveito da própria doente, quer dizer, nos afastariam para o bem dela, porque nós vamos passar a atrapalhar em vez de ajudar, impedindo os prejuízos que lhe pudéssemos acarretar com qualquer carga de vibrações desconcertantes. Neves tolerou o aviso com paciência. Acabou rogando compreensão. Retirara-se do convívio familiar por longo tempo, justificou-se. Vamos lembrar que está há 40 anos afastado ali da família, né? A fim de adestrar-se em cordura e desprendimento. Quer dizer, ele ficou 40 anos afastado para ser mais cordato, para ser mais tolerante, para aprender a se desprender. E no momento que ele tem a prova, né, tem um momento ali para provar o que ele aprendeu, ele está
fazendo com que aflore nele todo o homem que ele era ali quando desencarnar. Regressando a ele aqui, regressando, no entanto, ao abrigo doméstico, topava a cada instante em si mesmo o homem que for. Então ele está, pura e simplesmente mostrando que tudo aquilo que ele aprendeu da boca para fora. É fácil ensinar, fácil falar. Na hora de colocar em prática com ele mesmo, as coisas são diferentes, tá? Aflorando o homem velho que existia nele ali. Comodista, agarrado às raízes consanguíneas, absorvido no bem-estar dos que reputava como sendo flores no tronco do coração, sabia-se em prova árdua. Ele sabia que ele estava ali em prova, ele precisava provar o que ele verdadeiramente tinha aprendido. Acusava-se analisado, esquadrinhado, sopesado na própria assimilação dos princípios de caridade e indulgência que passara a ministrar sob o influxo dos mentores sábios e amigos que lhe haviam descerrado a porta das escolas de aperfeiçoamento nas esferas superiores. Ao jeito de qualquer pessoa terrestre, encerrando consigo méritos e falhas, declarou-se disposto a dominar-se e impelindo-nos a recordar antigos condiscípulos da fase juvenil, quando, encorajados e vacilantes ao mesmo tempo na solução dos problemas de autocontrole, solicitou-nos colaboração, a fim de que se mantivesse calado, tanto quanto possível, na presença dos instrutores. A submissão do companheiro dava para comover. Acreditava-se temporariamente perturbado, acentuou humilde. Partilhava as agruras da filha. Voltara instintivamente a agressividade e a extroversão que lhe marcavam o temperamento no passado. Entretanto, comprometia-se à revisão de atitudes. Apesar disso, que lhe revelássemos qualquer desabafo inconveniente, quando nos demorássemos a sós. Então, ali, humilde, pedia ao André que ele avisasse para ele quando ele estivesse saindo dos limites. Embora ele quisesse ali se mudar, ele quisesse melhorar, ele estava ali empenhado em se modificar, pediu humilde a ajuda do André quando ele saísse da linha. Sempre chegava um momento em que ele, por mais aplicado ao burilamento íntimo, sentia que as excitações longamente acumuladas lhe pesavam no espírito, qual nuvem de gases comburentes. Desinibia-se ou dementava-se ao modo de alguém que carregasse bombas estourando no próprio peito. Então ele, como qualquer um de nós encarnado, oscilava, entre ali, o vigiar, entrava em oração, queria se modificar, queria melhorar, mas ele sabia que tinha ali dentro dele de vez em quando aquelas bombas armadas que explodiam, ele perdia o controle, então ele pedia ali a ajuda do André para que o ajudasse a tentar a se manter no ritmo, a se manter ali isento de julgamento, isento de sentimentalismos. Filo sossegar-se. Não precisava vexar-se daquela maneira. Entendia tudo perfeitamente. De nossa parte, não apresentávamos qualquer traço de superioridade. Também nós, criatura humana desencarnada, conhecíamos de sobra os lances da batalha interior, em que o adversário somos sempre nós mesmos, na arena das qualidades inferiores que nos tocam sublimar. Sempre. O nosso maior adversário somos nós mesmos. Ninguém pode fazer tanto mal a nós como nós mesmos. Nossa maior luta é íntima, é conosco, para o nosso burilamento, para a nossa melhora, para que possamos cada dia nos melhorarmos um pouco.
Desaconselhável, porém, prosseguir conversando à margem do serviço. A frágil menina desoprimia-se em pranto, choro vozeado, não obstante discreto, soluços. Dispunha-nos a intervir quando sucedeu o inesperado. Cláudio batia de leve à porta, de certo incomodado pelo som lastimoso daqueles gemidos que Marita em vão buscava reprimir. Respiramos confortados. Indubitavelmente, o inquieto coração paternal vinha ao encontro da moça desfalecente, ansiando soerguer-lhe as energias, e nós próprios, através de estímulos magnéticos, insistimos com ela para que atendesse. Empregando vontade e forças para vencer a crise de lágrimas, a jovem anuiu aos nossos apelos e cambaleou, desaferrolhando a passagem. Cláudio entrou, mas não vinha só. Um daqueles dois companheiros desencarnados que lhe alteravam a personalidade. Desculpa. Justamente o que se abeirava dele em primeiro lugar para o trago de uísque, enrodilhava-se-lhe ao corpo. O verbo enrodilhar-se, na linguagem humana, figura-se o mais adequado à definição daquela ocorrência de possessão partilhada que nos apresentava ao exame, conquanto não exprimia com exatidão todo o processo de enrolamento fluídico em que se mantava. Então, ele fala ali daquele enovelamento, né? Fluídico. Os fluidos de um juntos, imantados aos fluidos do outro, e é o que ele coloca aqui, possessão partilhada, porque era como a mão e a luva, estavam os dois ali partilhando as mesmas vontades, os mesmos sentimentos. Desculpa, não era uma indução, uma hipnose, forçando ele a fazer algo ou induzindo ele a fazer algo que ele não queria. Não, era uma possessão partilhada. Estavam ambos ali enrodilhados nos mesmos sentimentos, na mesma vibração, na mesma sintonia, na mesma vontade. E afirmamos, continuou André, possessão partilhada, porque efetivamente ali um aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro, completando-se euforicamente na divisão das responsabilidades em cotas iguais. Os dois eram responsáveis pelos sentimentos, pelos pensamentos e pelas emoções que traziam ali consigo. Qual acontecera no instante em que bebiam juntos, forneciam a impressão de dois seres num corpo só. Em determinados momentos, o obsessor afastava-se do companheiro a distância de centímetros. Então vemos, eles estavam tão unidos que o André falava que em alguns momentos ele se afastava centímetros. Não é que ele se afastava, o obsessor se afastava do Cláudio, não, ele se afastava centímetros, eles estavam ali unidos praticamente no mesmo corpo. A mesma energia, né? Contudo, sempre a enlaçá-lo, copiando gestos de felino, interessado em não perder o contato da vítima. Achavam-se, entretanto, irrestritamente conjugados em vinculação recíproca. Isso conferia ao semblante de Cláudio expressão diferente. O hipnotizador, cuja visão espiritual não nos atingia, senhoreava-lhe sentimentos e ideias, enquanto ele se deixava prazerosamente senhorear. Então, o magnetizador ali não via, né, o Neves e o André, e ele induzia emoções, sentimentos, pensamentos ao Cláudio, que acalentava, né, guardava consigo aqueles sentimentos e aqueles pensamentos, porque eles também eram dele. O olhar obediente adquirira a turvação característica dos alucinados.
O recém-chegado transfigurara-se. Estranho sorriso franzia-lhe a boca. Diante das percepções limitadas de Marita, era ele um homem comum. No entanto, à nossa frente, valia por duas personalidades masculinas numa só representação. Dois espíritos exteriorizando impulsos aviltados, completando paixões idênticas na mesma tônica da afinidade total. Neves fitou-me espantado, mas não era só ele, menos experiente, que jazia trânsito amarrotado. Nós também, acostumados no plano espiritual aos embates do sentimento, alimentávamos aflitivas apreensões. Então, o André coloca aqui, com toda a experiência dele, ele ficou aflito ali, ele estava ali apavorado com a situação que estava o quadro que estava se montando ali na frente deles. Aquele quarto, dantes povoado pelos devaneios doridos de uma criança, metaforzeara-se em jaula, onde Cláudio e o vampirizador, singularmente brutalizados pelo desejo infeliz, constituíam juntos uma fera astuciosa, calculando o caminho mais fácil de alcançar a presa. Então ele coloca aqui o vampirizador. Por quê? Porque ele estava ali digamos assim, numa junção onde ele estava vampirizando o álcool, vampirizando a nicotina, né? Sugando tudo junto ali com o Cláudio, e ele estava ali junto com ele vampirizando também aquelas emoções e alimentando aquelas emoções sexuais aviltantes ali junto com o Cláudio. Então eles estavam ali naquele sentimento de predador em relação a Marita, né? Um clarividente reencarnado que contemplasse o dono da casa naquela hora, vê-lo-ia noutra máscara fisionômica, né? Naquela máscara ali junto, né? Naquela fisionomia aviltada, da sexualidade desacerbada, do instinto animal ali aflorando, né? naquela vontade que o vampirizador estava ali alimentando para que eles violentassem a menina. A incorporação medianímica, olha a colocação do André aqui, a incorporação medianímica. Porque quando nós falamos de corporação mediúnica, é quando o espírito se aproxima do perispírito, do médium que se afastou um pouco ali do corpo, se une energia com energia para realizar um trabalho. Isso é incorporação mediúnica. Ele fala aqui incorporação medianímica, ou seja, é a aproximação daquele espírito fluidicamente ao perispírito, aos fluidos daquele corpo encarnado para vivenciarem uma situação, para sentirem juntos um gosto, um prazer, da mesma forma que foi a questão ali do álcool. Quando eles beberam o uísque, o vampirizador sentiu o gosto, sentiu o uísque. Foi uma incorporação medianímica. Ele vivenciou junto com o médium ali todas as emoções e os sentimentos. Então é o que ele coloca aqui, uma incorporação medianímica espontânea, para que os dois vivessem as mesmas emoções, né? E consciente, né? Estão os dois conscientes ali daquilo que eles estão desejando, querendo realizar. Positivava-se em plenitude selvagem. Estava ali os dois animalizados no instinto sexual animal dos dois. O fenômeno da comunhão entre duas inteligências, uma delas encarnada e a outra desencarnada, levanta-se franco, ainda assim desdobra-se tão agreste quanto o furacão ou a maré que se expressam por forças ainda desgovernadas da natureza terrestre, não obstante a ocorrência, do ponto de vista humano, efetivar-se na suposta mudez do plano mental.
Então, ele está mostrando ali aqueles sentimentos, aqueles instintos animais juntos. Os dois ali no mesmo sentimento, os dois, digamos assim, dividindo a mesma culpa, o mesmo erro, a mesma vontade. Para nós, porém, não se instituíam apenas as formas pensamentos, dando conta das intenções libertinas da dupla animalizada, com estruturas, cores, ruídos e movimentos correlatos. Amedrontava-nos igualmente escutar as vozes de ambos em diálogo claramente perceptível. Então, além das formas pensamento que se materializavam ali à volta dos dois enrodilhados ali, novelados ali, desculpa, eles estavam visualizando essas formas de pensamentos aviltantes, eles estavam escutando a conversa mental, né, na mente de Cláudio, o obsessor, o vampirizador ali, induzindo o Cláudio a realizar aquilo que ele já está com vontade de realizar, então fazendo com que as últimas barreiras éticas e morais do Cláudio fossem derrubadas ali, através da conversa, né? Através de induzi-lo ali a pensamentos e sentimentos que o fizessem realizar aquilo que eles estavam pensando realizar. As palavras escapavam do crânio de Cláudio, aparentemente silencioso para a filha adotiva, qual, se a cabeça dele estivesse transfigurada numa caixa acústica de aparelho radiofônico. Então, as palavras do Cláudio com o vampirizador ali na cabeça dele eram escutadas pelo Neves e pelo André, como se a cabeça do Cláudio fosse um amplificador. Magnetizador e magnetizado denotavam sensualidade do mesmo nível. Refletindo na corrida à garrafa momentos antes, avaliávamos o perigo aberto à menina indefesa. A diferença ali é que Cláudio ainda encontrava recursos a fim de parlamentar dentro da hipnose que ele amimalhava. Quer dizer, ele encontrava recursos ali para argumentar, mas ele estava ali mimando, estava ali acalentando aquelas ideias, né, aquela vontade do vampirizador. Discorria o obsessor, comovendo no intuito patente de arruinar-lhe os restos do escrúpulo através da emoção. Vamos aqui às palavras do vampirizador. Desculpa. Agora sim. O amor, Cláudio, é isto. Esperar por vezes, anos a fio, para dominar a felicidade num simples minuto. Existem mulheres aos milhões. Entretanto, esta é a única que nos poderá, enfim, aplacar a sede. Pontos de apoio alongam-se em toda parte, mas o pássaro viaja léguas e léguas, suspirando por descansar na penugem do próprio ninho. Na fome física, todo alimento serve, mas no amor, a felicidade é semelhante ao aro de que o homem possui a metade e a mulher detém a outra. Para que a euforia vibre perfeita no círculo, é imperioso que as metades sejam da mesma substância. Ninguém alcança a fusão de um pedaço de ouro com um pedaço de madeira. Paganini tocou numa corda só. Entretanto, a corda se harmonizava com ele. Jamais arrancaria no mundo o menor sinal do próprio gênio se apenas dispusesse para o violino das cordas de cânhamo, ainda mesmo que essas cordas o desafiassem a toneladas. Cada homem, Cláudio, para realizar-se nos domínios da vitalidade e da alegria, há de encontrar a mulher magnética que lhe corresponde, companheira na afinidade absoluta, capaz de lhe oferecer a plenitude interior que transcenda convenções e forma.
O André está aqui descrevendo o diálogo deles dois na cabeça do Cláudio e o André faz um adendo, uma nota de rodapé do próprio André Luiz. Vamos ler aqui. O André falando: compreendemos o caráter negativo da linguagem do espírito desencarnado, quando em deploráveis condições de ignorância. Mas acreditamos seja a nossa obrigação consigná-la nessas páginas, ainda mesmo esbatida a qual se encontra, prevenindo criaturas sensíveis e afetuosas que às vezes abdicam impensadamente do próprio raciocínio, arrojando-se em profundo sofrimento moral em nome do coração. Então o André faz um adendo aqui de que ele coloca essa manipulação desse espírito aqui na cabeça do Cláudio para mostrar que, embora algumas pessoas tenham essas ideias lúdicas de que o obsessor, né, o vampirizador vem de tridente ali na mão, espetando, induzindo, né? Não, ele vem mansinho, colocando ideias, argumentando, procurando derrubar, né, os muros morais, derrubar os muros da consciência, infiltrando como água ali pelos beiradinhas, pela pedra, pelo cascalho, por cada cantinho, infiltrando ideias para mover as boas intenções que ainda restam ali dentro do indivíduo. Então, é por isso que ele faz questão de mostrar como funciona, para nos alertar, para quando estivermos sendo induzidos nessas condições, possamos perceber e possamos fugir rapidamente dessas ideias. Continua André. Pausava-se a voz por segundos para continuar suplicante, proclamando sofismas arguciosos. Vamos, Marita é nossa, é nossa. Somos homens sequiosos, sofredores. Apiedamo-nos de enfermos abandonados, administrando-lhes remédio seguro. Somos o apoio certo de mendigos que tropeçam às tontas. Acaso merecemos simpatia menor? Os que enlouquecem esfaimados de ternura serão piores do que os infelizes a se estirarem na rua por falta de pão? Você, Cláudio, tem amargado angustiosa carência. Um pedinte na praça não tem leve pitada de suas aflições. De que valem vencimentos fartos e experiências de lupanar quando o amor verdadeiro grita insatisfeito na carne? Você vive no lar à moda de cão na sarjeta, escoiceado, ferido. Marita é a compensação. O cultivador, porventura, não tem direito ao fruto que amadurece? Você abrigou esta menina nos braços, embalou-a no peito, viu-lhe o crescimento como quem acompanha a evolução da flor que desabrocha e acabou descobrindo nela o seu tipo. Não estará você cansado de vê-la e desejá-la ardentemente todos os dias, resignando-se ao suplício da distância, vivendo tão perto? Criei-a, no entanto, como sendo minha própria filha, suspirou Cláudio, crendo falar para si mesmo. Então, Cláudio ali ainda com algumas, né, reminiscências de moral, né, de lutando ali ainda consigo. Filha, insistiu o sedutor, mero artifício social, apenas mulher. E quem assegurará que ela também não espera por seu beijo com a sede da corça presa ao pé da fonte? Você não é nenhum neófito, sabe que toda mulher estima render-se em trabalhosa porfia. Aqui ele está tentando fazer com que o Cláudio ache que ela também é apaixonada por ele. Conjecturando-se dividido mentalmente em duas personalidades distintas, a de pai e a de namorado, Cláudio argumentou desencorajando-se. Não desconhecia que a moça já se revelara. Elegera Gilberto, o rapaz com quem se dava passeios frequentes. Era impossível que o amasse, né? Era impossível que ela amasse o Cláudio. Ele sabia que ela amava, ela estava apaixonada pelo Gilberto. Era impossível que o amasse, a ele Cláudio em segredo. Não alentava dúvidas. Ciumento, acompanhara-os discretamente em excursões domingueiras, sem que lhe desconfiassem da presença ou do zelo ofendido. Nunca lhes ouvira as palavras. Entretanto,
apanhara-lhes as ocultas, os gestos equívocos. Admitia-se com razão para convidar o estouvado a compromisso. Calculara, todavia, quando se inclinava a pedir conselho de autoridades policiais, chocara-se com um imprevisto. Homem de prolongada vida noturna, passou a esbarrar com a filha em recantos de prazer, não apenas em companhia de Nemésio Torres, o cavalheiro que desempenhava junto dela a função de chefe, mas igualmente com Gilberto, o filho, em posição comprometedora. Os desregramentos de Marina, desde muito, se haviam tornado para ele em calamidades inevitáveis. A princípio, atormentara-se, pai contundido pela licenciosidade em família. Contudo, Márcia, a esposa, ditava os figurinos. Nos primeiros tempos do consórcio, emergira entre ambos a muralha da discórdia que lhes emanava no âmago, em ondas torvelinhantes de aversão instintiva, cuja existência não haviam sequer pressentido de leve antes do casamento. Então nós vemos aqui o Cláudio rememorando que a família dele estava desmoronada ali. O casamento dele estava desmoronado, a filha era uma doidivanas, e quando ele ia procurar autoridades policiais para fazer com que Gilberto se casasse com Marita, né, assumisse a obrigação, ele começou a encontrar Marina, não só com Nemésio, o patrão, nessas casas noturnas, mas passou a ver Marina também com Gilberto. E aí ele viu Gilberto namorando com as duas, e aí ele ficou, né, sem saber o que fazer. Ele continua aqui. De começo, rixas e discussões, né, entre ele e a mulher. Ele continua falando aqui do casamento dele, né, entre ele e a mulher. Depois, a indiferença, o cansaço total um do outro, aventuras unilaterais, cada qual em seu caminho. Aí então depois, né, de muitas brigas, eles passaram a indiferença, cada qual foi buscar o seu caminho, seus amantes, cada qual com aventuras separadas. Marina, evidentemente, seguira a trilha materna, desligara-se dele. Então a Marina se afastou dele, né, cada vez mais próxima da mãe. Classificava a filha, em seu juízo de homem, por mulher livre, contudo, tolerável no lar, enquanto exercesse a profissão que lhe assegurava sustento às fantasias. Em casa, habitualmente, reuniam-se à mesa a esposa, Marina e ele, a afeição de 3 animais inteligentes. Olha como ele coloca, a afeição de 3 animais inteligentes, dissimulando o desprezo recíproco através da convenção ou do xiste. Então, 3 animais ali enjaulados, né, se tolerando, né, rosnando, mas se tolerando. No conceito dele, porém, Marita definia-se à parte, flor no ramo espinhoso daqueles antagonismos flagelantes. Afastara intencionalmente na direção do serviço, inventara meios de obrigá-la a tomar refeições em Copacabana para que as picuinhas do círculo doméstico no Flamengo não lhe torturassem o espírito. Espiava-lhe os passos, ouvia-lhe os chefes. Uma vez instalada no exercício da nova condição, ele mesmo, quanto possível, manter-lhe-ia a independência. Então nós vemos aqui ele bem intencionado no começo, afastando ela da humilhação que ela sofria ali na casa pela Márcia e pela Marita, arranjando um emprego para ela, fazendo com que ela tivesse condições de almoçar em Copacabana, não precisar ir ao Flamengo para almoçar e ser humilhada, sofrer ali na mão das duas. Então a gente vê ali um sentimento, né, embora já começando um sentimento de posse, de desejo de namorado, mas ainda ali aflorando um sentimento de pai, né, um amor, uma vontade ali de ajudar a Marita. Amando-a com estranhado carinho, mesclado de egoísmo tirânico, feriam-lhe as humilhações que a esposa e a filha regateavam a ela no trato mais íntimo. Queria para ele,
com a ternura de um pombo e com a brutalidade de um lobo. Não concordava lhe dessem a beber afronta ou sarcasmo. Tais atitudes acabaram revestindo-a de liberdade mais ampla que Marita utilizava no culto afetivo a Gilberto, de vez que, por vocação, se distanciava de festas. Márcia e Marina, sempre mais absorvidas nas extravagâncias em que se inculcavam por duas irmãs doidivanas, nem deram por isso. A ausência dela como que as aliviava de um peso. Certificando-se de que não lhe dobrariam o caráter, acusavam-se felizes por não serem induzidas a suportar-lhe a fiscalização. Então nós vemos que o Cláudio afastou a Marita ali daquela humilhação no lar, de ser uma empregada ali, de ser humilhada, e a Marita aproveitou o tempo que ela tinha ali de sobra, almoçando longe, estando afastada da casa, para se dedicar ao amor que ela tinha ao Gilberto. E a Marina e a Márcia, a mãe e a filha, que viviam como duas irmãs ali doidivanas, acharam ótimo a Marita se afastar, porque elas ficaram livres daquele olhar de fiscalização, daquele olhar de reprovação que a Marita, por ser um espírito melhor do que elas, por ter uma índole melhor, né, por ser um espírito mais tranquilo, mais calmo, mais amoroso, não comprazia, não aceitava as extravagâncias e a conduta que mãe e filha levavam. Vamos continuar então na segunda parte deste capítulo.